E aí, pessoal, então finalmente aqui estou botando outro exemplo do uso da correspondência de Galois para praticar os conceitos. Então, vamos lá. Isso aí, seja K o corpo de decomposição desse polinômio aí, t a sétima menos 1, sobre os racionais. Então, determine quem é esse corpo. Determine o grupo de Galois desse polinômio, ou seja, o grupo de automorfismo de K sobre Q, a menos de isomorfismo, né? Determine todos os corpos intermediários entre Q e K. Né? E aí já vai ficar claro o uso da correspondência de Galois. E quais desses corpos intermediários são tais que a extensão, né, seja de Galois, né? A extensão de E sobre Q seja de Galois, e justifique sua resposta. Quando a gente encontrar esses corpos intermediários, eles naturalmente, quer dizer, naturalmente não, mas pode ser que eles apareçam, em geral, de uma forma um pouco feia. E aí eu botei um extra aqui, você consegue uma melhor representação dos subcorpos de K, ou seja, um jeito melhor de se ver o que está acontecendo, né? Então vamos lá. Peça a letra A. Então, pela fórmula de De Moivre, as soluções desse polinômio, ou seja, as raízes desse polinômio, são da forma zeta elevado a i, né? Onde esse zeta é a raiz sétima da unidade, que está no primeiro quadrante, né, do plano complexo. Então você tem aqueles pontos lá em cima da bolinha, fazendo um polígono de 7 lados, em que um dos vértices é o ponto 1, 0. Tá? Então, se você tem o zeta, você tem todas as raízes, né? Então, naturalmente, o K é esse corpo aí, que é adjuntado de zeta. Ok? Então, beleza. Letra B. Vamos lá determinar quem é esse grupo aí, né? Quem é esse grupo a menos de isomorfismo? Então, pega um cara aí arbitrário. Vamos ver quais são as possibilidades para esse sigma. Então, dado que zeta a sétima é 1, então quando a gente aplicar sigma nessa equação, a gente tem que sigma zeta a sétima é 1. Né? Ou seja, esse sigma zeta é uma dessas raízes, só que não pode ser 1. Né? Porque se o sigma zeta for 1, né, claramente não vai ser um automorfismo, porque o próprio 1 já vai no 1. Então, pela injetividade de sigma, o sigma zeta não pode ir no 1. Então, as possibilidades para sigma zeta são, né, aqui, ó, portanto, esse sigma aqui arbitrário é dessa forma aqui. Pega o zeta e manda no zeta elevado a i, onde i vai de 1 a 6. Então, de cara, a gente sabe aqui que existem 6 automorfismos diferentes de K sobre Q. Tá? Então, a gente já tem que esse grupo tem tamanho 6. E aí, pelo estudo nosso de grupo que a gente fez, então esse grupo é isomorfo a Z6 ou a S3. Então, por enquanto, não tem uma definição, vamos dizer assim. Mas a gente vai mostrar que, na verdade, é isomorfo a Z6. E para isso, a gente vai mostrar que existe um elemento de ordem 6. Tá? Então, para mostrar que é isomorfo a Z6, vamos mostrar que existe um elemento desse grupo de ordem 6. Em particular, vai ser esse aqui que a gente vai pegar. O sigma, que pega o zeta e manda em zeta 3. Tá? Então, de fato, considere, né, sigma, um automorfismo de K sobre Q, que pega zeta e manda em zeta 3. Então, esse aí é como se fosse o 1 da história, o 1. Então, quem é ele ao quadrado? Ele ao quadrado é eu pegar ele aplicado no resultado dele mesmo. Então, é zeta ao cubo, só que 3 vezes 3 é 9, zeta a sétima é 1, então só resta zeta 2. Moral da história, os expoentes que a gente vai botar aqui são expoentes módulo 7, porque zeta a 7 dá 1. Então, mostramos que sigma quadrado pega o zeta e leva em zeta quadrado. Dando sequência, quem seria zeta
ao cubo, desculpe, sigma ao cubo. Sigma ao cubo seria pegar o resultado de sigma zeta e aplicar 2 vezes, né? Então, a gente sabe que sigma ao quadrado vai fazer isso no sigma, levar ao quadrado. Então, vai ficar zeta 3 ao quadrado. 3 vezes 2, 6. Pronto. Então, o que é que esse sigma 3 faz? Ele pega o zeta e leva em zeta 6. Analogamente, sigma quarta vai pegar, você aplicar sigma em cima de sigma 3, né? Ou então sigma 3 em sigma zeta. E aí vai ficar zeta 3 elevado a zeta 6 aqui. E aí 3 vezes 6, 18. Mas aí 18 módulo 7, 4. Então, sigma quarta pega o zeta e leva em zeta quarta. Finalmente, sigma quinta, resumindo, pega o zeta e leva em zeta 5. E o sigma 6 pegaria o zeta e levaria no próprio zeta. Então, sigma 6 é a identidade. Veja que nenhuma outra é a identidade. Então, certamente, a ordem de sigma é 6. Eu nem precisava fazer esse passo aqui, né? Porque se eu mostrei que a ordem não é 2 e a ordem não é 3, necessariamente a ordem é 6. Tá? Então, eu poderia ter parado aqui. Feito sigma 2, feito sigma 3. Bom, se a ordem não é 2 e a ordem não é 3, Lagrange diz que certamente a ordem é 6, porque a ordem de todo elemento divide a ordem do grupo. Então, isso aqui poderia ser mais rápido. Tá? Seguindo. Então, realmente existe um elemento de ordem 6. Então, o grupo dos automorfismos de K sobre Q é isomorfo a Z6. Tá? Vamos lá. Para o C, a letra C está pedindo os corpos intermediários, né, entre Q e K. E aí a manha vai ser usar a correspondência de Galois, sabendo que os subgrupos não triviais de Z6 só são esses dois, né? 2 e 3. O subgrupo gerado por 2 e o subgrupo gerado por 3. Qualquer outro subgrupo, se você fizer as combinações, vai ver que só tem esses dois, né? Então, ou seja, pelo isomorfismo que a gente tem aqui, quem é o 2? 2 é o cara relacionado ao sigma 2. E o 3 é relacionado ao sigma ao cubo. Tá? Então, os subgrupos não triviais desse grupo aqui são esses dois. Então, pela correspondência de Galois, os subcorpos intermediários entre Q e K são os que são fixos por cada um desses subgrupos. Então, os corpos intermediários procurados são K supraíndice sigma 2, K supraíndice sigma 3. E agora vamos determiná-los. É a parte menos legal disso tudo. É mais conta. Então, pegue aí x igual a mais b zeta mais c zeta 2 mais d zeta 3 mais e zeta 4 mais f zeta 5, um elemento genérico de q zeta, tal que sigma 2x seja x. Tá? Então, por que eu parei em zeta 5? Porque o zeta 6 é a combinação linear dos zetas anteriores e o 1. Né? Então, dimensão 6, você vai de 1 até o zeta 5. Tá? Então, eu vou forçar a barra para que sigma 2 de x seja o próprio x. Mas o sigma 2 aplicado em x daria esse elemento aí de Q zeta, né? E aí, por que aparece esse monte de menos aqui? Bom, basicamente é porque quando eu pegar esse d zeta 3 e fizer aplicar o sigma 2 vai pegar isso aqui e vai levar em zeta 6.
mais o zeta6 pode ser escrito dessa forma. Então, quando eu multiplicar por D aqui, vai ficar menos D sigma, tá. Então, vai ter menos Dzinho em todos os coeficientes aqui. Então, o meu interesse é que esses dois, vamos pensar assim, vetores são iguais. Mas dois vetores no espaço vetorial são iguais somente se as coordenadas são iguais. Então, por exemplo, A tem que ser igual a A menos D. Então, de cara, a gente sabe que o D tem que ser 0. Né? E assim por diante. Após comparar coordenada a coordenada, a gente consegue concluir que sigma 2x é x, ou seja, x é ponto fixo de sigma 2, se somente se o D é 0, o B é igual a C é igual a E e o F é 0, fazendo as comparações entre os elementos aqui, os coeficientes. Tá? Então, como é que é o jeitão desse x aqui, que é ponto fixo de sigma 2? Então, vai ser verdade isso aqui, ó. X tem essa forma aqui, A mais B, zeta mais zeta 2 mais zeta 4. E isso aqui é um elemento genérico. Isso aqui é um elemento que pertence a esse subcorpo aqui, que zeta mais zeta 2 mais zeta 4. Tá? Então, a gente provou que certamente o corpo que a gente está procurando está dentro desse cara aqui. Né? Então, o corpo que a gente está procurando, ou seja, os caras dessa forma, certamente estão dentro desse corpo. Mas a gente também consegue provar que os elementos desse corpo, todos eles são dessa forma aqui, ó. Então, não existe mais ninguém dentro desse corpo que não esteja em K supraíndice sigma 2. Né? Por quê? Por outro lado, quando eu elevo isso aqui ao quadrado, você faz as contas e conclui que isso aqui ao quadrado pode ser escrito como combinação linear de 1 e zeta mais zeta 2 mais zeta 4. Né? Então, as potências superiores de zeta mais zeta 2 mais zeta 4 vão cair aqui dentro. Então, todos os polinômios possíveis que eu conseguir fazer com zeta mais zeta 2 mais zeta 4, eu posso usar essa manha aqui para dizer que todos eles podem ser reescritos dessa forma. Então, moral da história, na verdade, não só esse corpo está contido nesse, mas o contrário também seria verdade. Então, teremos a igualdade. Então, lembra do que eu disse que possivelmente ia ficar uma coisa meio feia? Olha aqui, né? Que zeta mais zeta 2 mais zeta 4. Tá? Então, isso a gente fez para um cara que é fixo por sigma 2. Então, vamos pensar agora quem são os caras que são fixos por sigma 3. Então, dado o x daquela forma, vamos ver quem é o sigma 3ax. Quando a gente fizer as contas, dá essa coisa aqui. E aí, comparando mais uma vez com os coeficientes de x, a gente conclui que o b tem que ser 0, o f tem que ser igual ao c e o e tem que ser igual ao d. Então, análogo ao que a gente fez antes, a gente vem aqui, cancela os b's, cancela várias coisas e... Eita, um pause passou direto. Então, em outros termos, sigma ao cubo tem x como ponto fixo, se somente se o x for dessa forma aqui. A mais c, zeta 2 mais zeta 5, mais d, zeta 3 mais zeta 4. Só que, olha só, esse zeta 3 mais zeta 4 pode ser escrito como zeta 2 ao quadrado mais zeta 5 ao quadrado. Então, substituindo aqui no lugar de zeta 3 mais zeta 4, a gente provou, a gente consegue reescrever isso aqui desse jeito aqui. Tá? Então, o subcorpo de K fixo por sigma 3, certamente é o corpo dos elementos dessa forma aqui. Tá? Então, a pergunta é qual a comparação disso com os polinômios em zeta 2 mais zeta 5. Então, vamos lá. Por outro lado, quem é aquele cara ao cubo? Zeta 2 mais zeta 5 ao cubo. Ele é a combinação linear dos caras de antes. Ó,
1 mais 2 zeta2 mais zeta5 menos zeta2 mais zeta5 ao quadrado. Então, significa que realmente todo esse anel dos inteiros racionais adjuntado dessa raiz, zeta2 mais zeta5, é dessa forma aqui, né? Que é exatamente o outro corpo que a gente estava procurando. Beleza? Então tá aí, tá resolvido. Encontramos os dois subcorpos. Um foi esse aqui, né? Q de zeta mais zeta2 mais zeta4. E o outro corpo foi Q zeta2 mais zeta5. E aí finalmente vem a última questão, que aí é incrivelmente fácil, né? Porque pela correspondência de Galois, a extensão lá vai ser galoisiana, ou de Galois, somente se o grupo correspondente daquele subcorpo é um subgrupo normal do grupo de automorfismo de K sobre Q. Mas a gente está no grupo abeliano. E aí no grupo abeliano, a extensão é abeliana, né? Lembra de extensão abeliana? Uma extensão é abeliana se somente se, quando você pega o grupo de automorfismo daquele corpo sobre o corpo de baixo, é um grupo abeliano. Então, no caso de a gente ter uma extensão abeliana, qualquer subcorpo é extensão de Galois do corpo base. Então, nesse caso, né, aí todos os grupos aqui são normais. Então, pela correspondência de Galois, segue que esses dois caras são extensões galoisianas de Q. Tá? Então, esses dois caras aqui são extensões de Galois. Então, beleza. Então, tá terminado. O último coisa que tem é aquele extra para a gente escrever esses corpos de um jeito menos fracassinho, vamos dizer assim, porque isso aqui não é muito bom você enxergar, né? Então, assim, por isso que eu botei de extra, né? Então, vamos lá. Extra na letra C, a gente mostrou que esse bicho aqui ao quadrado é menos 2 menos ele próprio. Ou seja, esse cara, zeta mais zeta2 mais zeta4, é uma das raízes T2 mais T mais 2. Beleza? Mas quem são as raízes desse polinômio? As raízes desse polinômio são menos 1 meio mais raiz de menos 7 sobre 2, ou a mesma coisa trocando aquele mais por menos. Tá? Então, para mim nem interessa, eu não quero nem calcular, nem preciso calcular quem é dos dois. Mas certamente, né, por essa última relação, né, como tem que ser uma dessas raízes, então esse Q, zeta mais zeta2 mais zeta4, é o Q da adjunção da raiz de menos 7. É só usar essa relação aqui, por exemplo, ou a segunda, né? E isso é combinação linear desse bicho aqui em 1, e ao mesmo tempo passando esse 1 meio para lá, e o multiplicando por 2, raiz de menos 7 é combinação linear desse cara aqui com 1. Então, olha aqui, tá vendo? Então, essa é uma forma mais interessante de ver esse corpo intermediário. E o outro, falta o outro. O outro é um pouquinho mais de trabalho, né? Então, por outro lado, essas relações aqui, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei aquela fórmula 1 mais zeta2 mais zeta3, mais zeta6, e agrupei os caras legais. Tá? Então, isso aqui dá 0, porque zeta7 tem que dar 1, mas não é 1. Além disso, quando eu pegar zeta2 mais zeta5 ao quadrado menos 2, certamente dá zeta3 mais zeta4. E zeta2 mais zeta5 pode ser escrito como zeta mais zeta6 ao quadrado menos 2. Então, esse cara está dentro do corpo gerado por esse, e esse está no subcorpo gerado por zeta mais zeta6. Tá? Então, por essa relação aqui, zeta mais zeta6 estaria dentro do subcorpo gerado por eles dois. Mas essas outras duas relações dá a inclusão reversa. Então, em resumo ao que está sendo feito aqui, o Q zeta2 mais zeta5 é igual a Q zeta mais zeta6. Mas essa terceira aqui também diz que esse aqui
né? Então, antes de chegar no fim, esse bicho aqui, zeta2 mais zeta5, é exatamente aqui, ó, zeta2 mais zeta5, estão vendo? Foi o que a gente deduziu aqui, né? Zeta2 mais zeta5. Só que essa alteração que a gente fez aqui, a gente pode escrever como zeta2 mais zeta5, como Q de zeta mais zeta6. Aí, ó, por que eu estou fazendo essa alteração? Porque zeta6, pessoal, é o conjugado de zeta, né? Então, zeta é cosseno de 2π sobre 7 mais i seno de 2π sobre 7. E zeta sexta é o conjugado dele, né? Porque é muito fácil de ver isso, né? Você multiplica os dois, dá 1, né? Que é a norma dele. E se você não estiver enxergando isso, é só você ver que os polinômios são simétricos em relação ao eixo x, né? E aí, quando eu somar zeta com zeta6, o que é que vai acontecer? A parte imaginária aqui, ó, vai boiar e vai ficar 2 vezes. Zeta mais zeta6 vai ser 2 vezes cosseno de 2π sobre 7. Então, no lugar do que zeta mais zeta6, eu posso substituir por cosseno de 2π sobre 7. Então, essa pergunta sobre você consegue botar uma representação melhor é nesse sentido. Porque, num primeiro momento, esse cara aqui é um número complexo, né? Então, trocando aqui, né, por esses valores, você vê que é genuinamente um subcorpo dos reais, né? E, finalmente, a correspondência de Galois dá isso aqui, né? A gente tem aqui a identidade, né? O grupo aqui dá o corpo todo. Esse cara aqui, esse grupo, esse subgrupo, é o subgrupo que fixa Q raiz de menos 7. O subgrupo gerado por sigma 3 é o subgrupo que fixa Q cosseno de 2π sobre 7. E, finalmente, por definição, esse grupo fixa aqui. Beleza, pessoal? Valeu!